que fazer adubação no suco de plantio? O computador não me ajudou aí não. No meu computador ele estava organizadinho, aquele está desorganizado. Aquela planta responde muito bem a fósforo e potássio. Muito bem. E por isso nós temos que usar as doses adequadas e os produtos de maior eficiência agronômica. Assegurar algo. E qual o motivo de você então fazer essa adubação do suco de plantio? Principalmente ter um enfrentamento do que vem pela frente, que no caso é o estresse maior. Eu preciso rapidamente construir raiz para enfrentar o nível de estresse que essa planta vai enfrentar logo a seguir. Esse é talvez a principal razão de você fazer aquilo ali no suco de plantio, doses adequadas de fósforo e potássio principalmente. Fornecer fósforo e potássio prontamente disponível. Não adianta você colocar uma fonte de baixa disponibilidade. Por exemplo, se eu tiver uma corda de filtro, eu não posso esperar a transformação do fósforo que existe na torta de filtro para que esse fósforo fique disponível e a planta então comece a ser atendida com relação a esse elemento. Eu tenho que ter no suco de plantio, independentemente da quantidade de fósforo que vem através de um produto orgânico como a torta de filtro, eu preciso ter um mínimo de fósforo para garantir esse crescimento rápido e acelerado do fósforo. Do sistema radicular, desculpa, com fósforo solúvel. Muito bem. Além disso, aumentar a absorção e a concentração de fósforo no tecido foliar e assim diminuir o efeito do estresse, porque principalmente o potássio ajuda a gente no que diz respeito ao enfrentamento desse estresse. Então eu preciso de fontes solúveis no suco de plantio. Não dá para pensar diferente. E obviamente a adubação do suco de plantio, que a gente busca é aumento de produtividade e longevidade no canavial. Desculpe aí os trajes. Mas essa é a nossa área em que nós tínhamos lá um teste com fósforo no suco, sem fósforo no suco. Essa área recebeu 150 kg de P2, assim como fosfatagem pré-plantio. Agora, se eu deixar de botar o fósforo no fundo do suco, mesmo que eu tenha feito a fosfatagem antecipadamente, o resultado é esse, ó. Os nossos solos são altamente demandadores desse elemento. Isso não pode ser disponibilizado ao longo do tempo, isso tem que estar prontamente disponível. O crescimento do sistema radicular depende demais desse elemento. Muito bem, e aí entra o Fuji, né? Ou seja, aqui vocês têm, por exemplo, você descaracterizou todos os meus slides. Seu computador não é bom não, viu? Uma pena, mas não tem problema. Aqui vocês têm, por exemplo, o uso de uma fonte de fósforo bastante reativa e mais do que isso, associado à bioestimulação, que no caso aqui é o longevos. Vocês veem aqui que a nossa produtividade, ela saiu de 137, foi para 160, isso dá 23 toneladas a mais na cana-planta. O simples fato de você adicionar uma fonte reativa, disponível, solúvel e assim por diante. Se pensar em açúcar, o ganho também aparece. Aqui vocês têm 12 toneladas e meia de açúcar por hectare, contra 14,8 com 96 quilos de fósforo apenas. Eventualmente, se eu tivesse utilizado doses mais elevadas, eu talvez tivesse um ganho ainda maior. E aí, então, a importância de se fazer uma boa adubação do suco de plantio, especialmente com fontes solúveis, reativas e que proporcionem, então, um crescimento mais rápido e em maior volume, maior massa do sistema radicular para o enfrentamento do estresse. Obviamente que o bioestimulante aí faz parte desse resultado, como eu vou mostrar a seguir.
Está muito feio meus slides, né? Mas tem uma coisa que a gente tem quando entra em adubos especiais, é o seguinte: não basta só o fósforo. Muitas vezes nossos solos são muito pobres e eu preciso adicionar micronutrientes. Entre os mais importantes está o zinco, o boro, algumas vezes o manganês, e mais remotamente o cobre é necessário no suco do plantio. E aí a melhor forma de se disponibilizar para a planta esses micronutrientes metálicos, cobre, ferro, zinco e manganês, é quando eu associo eles dentro do mesmo grânulo com um fertilizante de caráter ácido. O caráter ácido vem da fonte de fósforo, desse fósforo solúvel. Essa acidez normalmente associada à adubação ao fertilizante solúvel ácido é o que vai garantir para mim uma disponibilidade maior dos metais, principalmente o zinco. E é esse zinco que muitas vezes faz uma diferença enorme eu ter ele separadamente do fósforo, como em muitos casos a gente usa, comparado, por exemplo, quando esse zinco está misturado no mesmo grânulo com essa fonte de fósforo. Isso faz uma diferença enorme. A acidez do adubo fosfatado me garante uma disponibilidade maior desse metal, desse micronutriente, desse zinco. Muito bem. Um outro ponto, desculpa, eu vou voltar aqui que eu estava esquecendo. Um outro ponto é exatamente... Ixi, o que eu estou fazendo aqui? Desculpe, gente. Quando a gente trata de nutrientes do mesmo grânulo, é a segregação. Se você compra um fertilizante com tamanhos diferentes, forma diferente, densidade diferente, o risco de ocorrer a segregação é muito alto. Agora, quando esses nutrientes estão todos no mesmo grano, a segregação é minimizada, não existe segregação. E a segregação nada mais é do que você começar a aplicar um nutriente em maior quantidade, e quando chegar no fim da aplicação, você já não tem mais dele presente na mistura. Isso é segregação. E quando você tem ele sempre no mesmo grano, você consegue um resultado muito melhor em relação à distribuição. Bom, um outro ponto que a gente tem que estar atento é a variedade. Aqui você tem duas variedades, uma cana que foi para muda, não estranha a produtividade. Essa cana foi direcionada para muda. É lá na nossa área também, na nossa fazenda. Olha aqui, vocês têm resultado até 150 quilos de P2O5 por hectare. Rapaz. O Robson, cadê o Robson? Me ajuda um pouquinho. Fósforo só até 100 quilos de P2O5. Outras vão responder até 150. Então, nesse resultado, a gente tem que entender a variedade também. Como é que ela responde para cada um desses elementos. Muito bem, mas imagina vocês, numa cana de muda, você só por efeito do fósforo, ter ganhos de 34 toneladas numa variedade, aplicando 100 kg de P2O5, e 46 toneladas. Isso dá a dimensão da importância da adubação fosfatada no suco de plantio. Muito bem, segundo ponto.